Agora sim. Vamos iniciar, já fiz aqui o início da gravação. Como disse, né, já vim explicando que esse tema foi bem solicitado por outros companheiros aqui para nós trabalharmos aqui na casa, não é? Estão me ouvindo? Ótimo. Para toda a gente vir na Conceição, que eu agora fiquei na dúvida. Mas vamos a isso. O capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, é o nosso capítulo de trabalho de hoje. É o capítulo do Evangelho que guarda as informações, né, que nós precisamos para entender o perdão. Né? Não era bem essa a minha proposta hoje, trabalhar todo o capítulo do Evangelho, mas quando fui buscar 2 livros para, acho que vocês veem, para o nosso trabalho de hoje, né? Esse aqui, Escutando Sentimentos, da Hermance Dufour, que nós tínhamos aqui na casa, e esse, Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, também da Hermance Dufour, com o mesmo meio de psicografar. Nos 2 livros, havia referências da importância desse capítulo. Nesse primeiro, né, a Maria Modesto Cravo diz exatamente assim para nós. Não foi sem razão que Allan Kardec fechou um capítulo inteiro em O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os que são misericordiosos, que constitui um material doutrinário e de profundas reflexões com relação a esse capítulo. Os grupos de convivência, sejam eles espíritas ou não, poderiam estudar o tema com muita atenção e promover diálogos construtivos em favor da formação do clima de melhoria do afeto nos relacionamentos. Esse material desse primeiro livro, que é Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, trata-se de um curso que é ministrado no Hospital Esperança, sob a tutoria de Eurípides Barçanufo. E esse curso acontece em período noturno, que é bom frisar, porque a participação nesse curso são de encarnados. Eles são levados lá, não é, com a intenção de refinar os sentimentos. Eu achei super interessante isso, acho muito bom. Eles vão lá nesse curso para escutar sentimentos, ouvir os apelos luminosos da alma e se guiar pela própria intuição, que depura as sugestões da inteligência, e são o caminho almejado nesses cursos, né? Ou seja, eles vão aprender e vão refinar os sentimentos dentro dos exemplos que Jesus nos traz. E também, escutando os sentimentos, já aqui o instrutor, agora me fugiu o nome dele, mas já digo o nome do instrutor. Calderaro também considera o capítulo 10, que deveria ser tema de estudo entre nós, seguidores da doutrina espírita. E ele frisa mais, né? A Maria Modesta estende isso a todos. E o Escutando Sentimentos, se eu bem não estou enganada, antecede o Jesus, Inspiração para Relações Luminosas. Ela já abre para todas as pessoas. Então, o nosso capítulo 10, ele subdivide-se aqui em perdoai para que Deus vos perdoe. Para nós, eu acredito que seja algo que nós estamos habituados a repetir inúmeras vezes, porque na oração que Jesus nos ensinou, né, nós dizemos sempre, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, deveríamos já ter interiorizado esse primeiro item do capítulo. Depois, Jesus solicita-nos o reconciliar-nos com os nossos adversários. E a gente fala sempre que, enquanto vamos a caminho, é bom saudar e resolver todas as nossas pendências. O sacrifício mais agradável a Deus, que seria a forma com que nós levamos as nossas solicitações a Jesus, não é a Deus, e pedimos a Ele o seu auxílio, é entendermos o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, né? E que aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. A seguir, nós temos as instruções dos Espíritos, que vem falar da indulgência, do perdão das ofensas, né?
E se é permitido nos repreender repreender as pessoas, os outros, e observar as suas imperfeições. Esses espíritos aqui citados, nós encontramos João, Paulo, José, Simeão e São Luís. Espíritos de alta envergadura que nos trazem, né, essa última parte dos capítulos é um grande resumo e uma forma de condensar todo o ensinamento que vem no capítulo. Nós vamos aqui dividir e dissecando os capítulos aqui em questão. Nesse primeiro item, que é perdoai para que Deus vos perdoe, Jesus nos mostra que nós temos duas formas de perdoar, duas maneiras de perdoar. Uma que é nobre, verdadeira e generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. E isso me faz lembrar muito, nós ainda crianças ou adolescentes, que somos reguilas com os nossos pais, principalmente com as nossas mães, né? E elas têm essa generosidade de perdoar até muitas das nossas ofensas, porque nas nossas revoltas juvenis, nós dizemos palavras muito dolorosas algumas vezes às nossas mães, aos nossos pais, né? E eles têm a generosidade de nos perdoar sem nos dar, sem nos causar constrangimento. E temos a sinceridade desse sentimento. Aí muitos vão pensar assim, mas tem o laço afetivo, o laço sanguíneo que ajuda. Sim, mas muitas pessoas também não ultrapassam isso. Levam esse sentimento para toda a vida. E tem a outra forma, que é quando o ofendido, aquele que se crê ofendido, coloca sempre aquela velha cláusula. Eu te perdoo, mas... E acaba por impingir àquele que ele vai ceder, vai conceder o perdão, uma situação constrangedora ou humilhante, né? Então, o que Jesus nos mostra aqui é que nós temos o perdão de coração, que é aquele que nós entendemos o ato do outro, né? Embora não tenhamos que concordar ou aceitar ou fechar os olhos para o erro cometido, mas tratamos o sentimento que aquilo nos provocou e perdoamos de coração. E o segundo é o perdão dos lábios. É aquele perdão que simplesmente a gente diz até para se livrar daquela situação ou livrar que aquela pessoa fique o tempo todo nos solicitando esse perdão. Não é? Reconciliar com seus adversários. Esse daqui é a certeza que Jesus nos dá da vida após a morte. Jesus nos mostra aqui que a vida continua, que nós temos que nos preocupar com o hoje, o quanto antes, não é? Porque não é com a morte que se perde, que não é a morte que nos faz perder o contato ou perder o elo com os nossos adversários, com aquelas pessoas que a gente não saldou as nossas dívidas, né? E ele diz assim, perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo, e perdoar os seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade, né? Em alguns livros espíritas, nomeadamente o que eu me lembro agora é o de André Luiz. Nós vemos relatos de espíritos que desencarnaram, mas não saíram de perto dos seus opositores, daqueles para qual eles tinham sentimentos de raiva, de ira, de mágoa, não é? Continuaram ali, e quando esses desencarnaram, continuaram a persegui-los. Isso quando não foi a própria obsessão que provocou a morte desse nosso irmão. Então, quando Jesus solicita que nós nos reconciliemos com nossos adversários, ele pede, não é só pensando nessa vida, mas em tudo que nós temos ainda para caminhar, não é? É virar a página e não deixar perder a oportunidade da reencarnação presente. Agora, aqui. O sacrifício mais agradável a Deus. Nessa passagem que o Evangelho nos traz, o que acontece é que, naquela altura, os judeus tinham o hábito de ir à sinagoga
e levar as oferendas a Deus, solicitando dele o perdão das ofensas e, assim também, ser bem visto aos olhos de Deus, né? De ser ele cumpridor de todas as leis. Foi muito bem o Evangelho hoje, a abertura, foi sobre os mandamentos também, né? Nos falou sobre todos eles ali, e nos mostra a lei que regia aquele povo, né? Na altura de Jesus. E como nós sabemos, naquela altura, havia uma grande corrupção já sobre as leis mosaicas. Já havia 2 pesos e 2 medidas sobre essa lei. Né? E o que Jesus observou é que as pessoas que lá iam a esse templo, levar esse sacrifício, cada vez até maior e mais ostensivo, né? Mais ostentativo, não levavam com eles aquilo que realmente Deus solicitava, que era um coração puro. Iam com o coração ainda cheio de rancor. Iam solicitar a Deus o perdão, mas tinham no seu coração ainda a mágoa e a raiva, porque não perdoavam aqueles que os tinham ofendido. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é um coração puro. É aquele que Deus encontra uma sinceridade no seu coração e nos seus pensamentos, né? Naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa. A gente tem que ter esse equilíbrio daquilo que nós pensamos, né? Entender aquilo que pensamos com aquilo que nós sentimos para fazer esse sacrifício e essa entrega do nosso coração e das nossas solicitações a Deus. O argueiro e a trave no olho. Esse eu classifiquei no meu estudo aqui como o basilar desse capítulo. Porque ele trata de uma situação que nos reflete, né, um dos grandes defeitos da humanidade, que é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós mesmos. Nós observamos muito mais, ou conseguimos dar mais ênfase ao defeito que o outro tem do que ao meu. Eu observo melhor a postura da Cláudia, mas na posição que eu estou, não consigo observar tanto a minha postura. E é por isso que o próprio Evangelho, no texto do Evangelho, eles nos colocam uma situação que, se fosse possível, nós termos um espelho diante de nós, não é? E desse espelho nós pudéssemos ver o nosso interior, visualizar os nossos sentimentos e as nossas ações. E aí viria a pergunta, o que é que eu, enquanto externo, estivesse a visualizar o meu interior, a minha forma de agir, o que é que eu pensaria da forma com que eu acho? Então, o argueiro e a trave é exatamente se colocar, né, diante da posição, é se analisar, é verificar a sua posição, a sua postura para com o próximo. Né? E é essencial que nós façamos isso com urgência, porque esse defeito que nós temos está, sem dúvida, ligado ao orgulho. E esse leva o homem a dissimular os seus próprios defeitos. Ou seja, nós criamos barreiras para não visualizar os nossos próprios defeitos. E isso tem a ver com o nosso orgulho, admitir que eu sou falho, que o outro tem uma melhor visão ou tem uma melhor postura do que eu. Já conseguiu superar, já conseguiu ultrapassar alguns defeitos e consegue ter uma melhor postura do que eu. E isso tem a ver realmente com o nosso orgulho. E essa dissimulação nós conseguimos fazer isso tanto com os nossos defeitos morais quanto físicos. No decorrer da palestra, quando nós voltarmos aqui vou partilhar com vocês um texto que tem no livro Escutando Sentimentos, nós vamos entender a fundo por que eu tirei, né, e penso realmente que esse capítulo, esse item do Evangelho, o argueiro e a trave no olho, é o basilar para nós entendermos o perdão. E esse processo, porque na verdade o perdão é um processo de autoconhecimento, aceitação, né, e indulgência para com o outro, né? É caridade. E vocês vão entender por quê. O item seguinte do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo é: não julgueis para não seres julgados.
Este capítulo, ele inicia-se com a história da mulher adúltera, né? Que também foi falado aqui sobre os mandamentos, não cometerás adultério. Então, já sabem que como se comete adultério, você está indo contra as leis. E indo contra as leis, o que acontecia? Esse crime esse e alguns outros, eram pagos pelo apedrejamento, até a morte. E os fariseus levaram essa mulher até a frente de Jesus, né, até a presença de Jesus, para ver qual seria a postura dele diante daquela situação. E como muitos já devem conhecer, não é? Mas eu vou aqui falar mais um bocadinho, que é sempre bom a gente ouvir as passagens da Bíblia. Nós sabemos que Jesus abaixou-se, ficou um tempo ali a escrever na areia, e eu aqui nos meus pensamentos acredito que ele fez isso, tipo, a pensar, vamos lá, vou dar um tempo, fazer de conta que não estou a ouvir, para ver se eles refletem um bocadinho o que estão a me pedir, não é? Que se a ficha cai, que eles não estão assim, estão seguindo a lei como deve ser. Então vou ver se eles param com essa solicitação de pedir que eu faça alguma coisa. Como isso não ocorre, né, continuam a solicitar dele uma ação, Jesus diz que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Como as palavras e a voz do nosso mestre têm esse poder de nos fazer olhar para dentro, eles deixam as pedras caírem, acho que a consciência, né, tiveram ali um mínimo de consciência de perceber que não estavam em condições de acusar ninguém. E dessa forma, o que Jesus nos fez foi colocar o perdão como um dever para todos nós, pois não há quem não tenha a necessidade dele. Ou seja, todos nós, em algum momento das nossas vidas, solicitamos esse perdão, se não por uma situação, por uma outra, não é? E ele diz também que a censura lançada sobre a conduta de alguém pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar aquele cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois nele só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se um dever, pois dele deve resultar um bem, e sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. E assim nós pensamos em outros crimes, né, que nós vivemos e que as pessoas precisam quitar esses débitos para que possam seguir as suas vidas. E é necessário que haja uma interferência, né? Vamos, por exemplo, um abuso contra a criança, né? Desde que fundamentado e elaborado da melhor forma, não por maledicência nem para prejudicar ninguém. Mas a gente sabe que aquilo ali é uma situação onde precisa de uma intervenção para que aquela criança não venha mais a sofrer esses abusos. E esse tipo de intervenção é louvável, é necessário, não é? Mas não uma para prejudicar e por simples fato de fazer com que, para prejudicar a família. Ele diz também que Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, ou seja, é necessário, porque ele mesmo nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Entretanto, quis dizer que a autoridade de censura existe em razão da autoridade moral de quem os pronuncia. E o que aconteceu exatamente ali com a mulher adulta era que aqueles homens não tinham uma conduta moral que os permitisse levantar aquelas pedras e julgá-la daquela forma. Então, o que ele pede aqui para nós é que nós, antes de levantarmos o dedo, esse dedo que aponta para o próximo, observemos os que apontam para nós mesmos e vamos avaliar se nós estamos a ter uma postura condizente, né? Uma postura onde a gente possa repreender o outro. Olha, e mais à frente nós vamos ver que essa forma também de repreender tem maneiras de ser e que devem ser feitas de maneira amável, com brandura, como no início do capítulo nos diz, que a misericórdia é brandura, né? O perdão das ofensas. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará.
humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Simeão. E aqui, nesse, ele diz assim: Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão nas injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas sejam. Prestem, por favor, bem atenção a essa passagem aqui que eu vou ler, porque quando nós estivermos a falar aqui, escutando os sentimentos, no relato que o nosso companheiro desencarnado traz, espírita, traz para nós, ele vai voltar a falar sobre esse item aqui do Evangelho. E ele diz assim: ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho, do Espiritismo, não é? Não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de vos expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Então, ele pede aqui exatamente o que está nas nossas orações: perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O item desse capítulo inicia-se com a máxima dos 70 vezes 7. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. E eu acho que muita gente já conhece essa história de uma senhora que se aproxima de Chico e de queixar-se da sua família, que já não aguentava mais, que já não suportava mais as injúrias, né? E as coisas que do marido e os filhos lhe faziam. E que ela já estava farta disso. E Chico lembrou-se de dizer a ela: minha filha, lembre-se, né, do ensinamento de Jesus: não perdoai 7, mas 70 vezes 7. E ela vira para si: Chico, eu já sei disso. E eu já perdoei eles 490 vezes. Então ela fez as contas, né? E achou que deveria ser essas 490 vezes. Emmanuel, prontamente, que estava ao lado de Chico, pede para dizer à irmã que ela deveria perdoar, não é? Dessa forma, mas cada delito diferente. Então, ela tinha muito ainda que perdoar. Ela estava contabilizando por delitos, não é? E seria, então, de cada delito. Então, ela teria que voltar bem essas contas aí algumas vezes. Dessa forma, sabendo disso, que mesmo com todo esse conhecimento que nós temos do perdão, né, que é preciso que nós nos livremos desse sentimento de mágoa, que perdoar é um aprendizado difícil, que não raro requer um esforço muito grande. Mas por isso mesmo é divino, é o caminho da porta estreita, que vale a pena enfrentar, pois se o próprio Cristo nos disse que devemos perdoar 70 vezes 7, é porque em sua divina sabedoria sabia que não só o ofensor, mas também o ofendido possui fragilidade de caráter e, igualmente, só necessita ser perdoado 70 vezes 7. Então, é incondicionalmente esse perdão que Jesus nos solicita, não é? Ele pede-nos que nós tenhamos a consciência que também somos falhos. Aqui agora, nós vamos, afinal, ver aqui algumas partes que nós temos, que o Paulo, algumas outras partes desses capítulos que nos seguem, não é? Paulo nos diz que quantos não dizem perdoe e acrescentam sempre o mas, não reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. E ele nos pergunta se é esse o perdão segundo o Evangelho. É criar uma cláusula para o seu perdão. Eu perdoo, mas não quero mais. Né? Então, será que você realmente desfez aquele sentimento? E eu fiquei me perguntando aqui algumas vezes, porque quando a gente fala de alguém que pisa no nosso pé, quando a gente fala de alguém que estava no mau momento e nos respondeu de maneira mais ríspida, é fácil perdoar. É fácil a gente passar a página. Né? Mas eu me questionei aqui de situações onde nós temos a nossa vida em risco.
onde nós temos uma agressão física, uma violência contra o nosso corpo físico, até contra a nossa moral, contra a nossa casa, não é? Situações onde realmente, e pensei, numa mãe que perde um filho de maneira violenta, não é? E fiquei imaginando como é que essa mãe teria que trabalhar esse perdão em seu coração, perdoar aqueles que tiraram a vida de seu filho. Né? Então, são situações muito mais duras, não é? Situações onde realmente se exigiria muito mais dos nossos sentimentos. E como é para esquecer isso? E o Paulo diz aqui que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Eu vou ser muito sincera que quando eu li isso aqui, eu fiquei muito mais tranquila. Porque eu sei que não sou nenhuma grande alma e estou muito longe de ser. E se o esquecimento completo é peculiar às grandes almas, eu estou bem, eu estou perdoando, né? Eu não posso esquecer tudo, mas a gente está tentando, a gente está aqui exercitando todo dia, né? Não é, Rosane? É isso mesmo. A gente vai aqui tentando para. E a gente vai chegar lá, de certeza, porque a ascensão do espírito é o caminho de todos nós. Cada um a seu tempo, mas é isso aí. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. É muito mais por aquilo que a gente realmente se esforça para fazer do que aquilo que nós falamos. Né? Nossas tentativas e erros, a gente vai sempre. No capítulo também, a gente fala da indulgência, e ele nos mostra que a indulgência não vê os defeitos dos outros e se vê não divulga. O indulgente é discreto. Jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Não faz observações que possam chocar. Então ele tem cuidado com a língua. Não traz censura em seus lábios. Ele percebe que, assim como ele também é falho, o outro também pode ser. E essa solicitação de sermos indulgentes, porque a indulgência seduz, não é? Acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. E mais uma vez eu me lembro aqui das nossas mães, quando elas amorosamente nos instruem com as nossas nossos repetidos erros. E quando elas estão nervosas, que elas levantam o chinelo, a gente pode, a gente corre, a gente até repete o erro, né? Mas quando elas falam com doçura e com brandura, a gente desarma. Né? A criança cede. E nós somos essas crianças, né? Essas crianças nos olhos de Deus. E é com essa brandura e com esse amor que Ele tem esse cuidado conosco. Né? E nós temos que tentar reproduzir o máximo, tentar refinar os nossos sentimentos para agir assim como Ele. O indulgente é indulgente com as fraquezas alheias. Aqui vai dos caracteres do homem de bem. Ontem, por acaso, nos estudos do que é da casa, nós falamos sobre isso, né? E sobre essas qualidades, que não são todas, né? Que está no Evangelho, no capítulo 17, item 3. Aqui, a passagem que trago está no Livro dos Espíritos, na questão 918. Mas para quem quiser também ir lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. É bem interessante. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo e, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Maior ofendido no nosso plano não pode ter sido do que Jesus. Mas mal que nós provocamos, nós, a quem só nos deu amor e quem só nos teve paciência, que nos trouxe instruções, né? E fomos assim, fomos ignorantes ao máximo de levá-lo à cruz. Tem aqui outra passagem que é a caridade e o amor ao próximo. Como disse, o perdão é caridade moral. Isso porque na questão 886 no Livro dos Espíritos, ele nos diz qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus. Benevolência para com todos, a indulgência com para as imperfeições, porque também sabemos que somos imperfeitos, não é? E o perdão das ofensas. Aí chegamos ao título da nossa palestra, né? Finalizamos aqui
um bocadinho o Evangelho e vamos entender. Afinal, perdoar é esquecer? Não é? É ou não é? Tem que esquecer? Tem que esquecer? Tem que esquecer, Daniela, tudo? Não? Não tem que esquecer? Deveríamos, né? Se tivéssemos. É isso aí, se tivéssemos noção. O que eu entendi e evolução para perdoar, exatamente. A gente vai chegar lá um dia. O que eu entendi é que o que a gente precisa visualizar, quando Jesus fala do perdão das ofensas, perdoar, esse esquecimento total e completo que está lá no Evangelho, que ele nos solicita, que tipo de esquecimento é que ele está pedindo? Porque nós pensamos sempre no esquecer físico. Nós pensamos sempre no esquecer o ato, aquilo que nos fizeram. Não é isso? E isso seria ir contra a nossa própria natureza, porque nós temos um cérebro, né? Nós não estamos ainda desprovidos da nossa memória. E fica tudo lá registrado, até por uma defesa nossa, faz parte de nós isso. Né? E seria também uma maneira, também fiquei a pensar, imaginem, todas as pessoas que tivessem algum problema neurológico, a nível neurológico, esquecessem das ofensas, esquecessem do que lhe aconteceu, estariam exatamente a fazer o perdão. Então, essas pessoas já estariam livres dos seus inimigos, porque já teriam se desvencilhado deles. Então, esse esquecimento não é o físico, não é o esquecimento do ato. Né? É esquecer o sentimento, é trabalhar o sentimento que aquele ato lhe provocou. O ato vai estar ali, você não pode apagar. Nem de você e nem da história, de ambos. Né? Mas o sentimento que aquele ato lhe provocou, esse sim, esse você pode e deve, e é necessário que seja trabalhado. E é exatamente aí que é preciso fazer, é diluir a mágoa, a raiva. A gente sabe, até tem bases científicas isso, que esse esquecimento é benéfico, né? Esse tipo de esquecimento que nós estamos a falar aqui, de diluir a mágoa. Porque, voltando àquelas situações mais drásticas de violência, imagine, para essas pessoas é necessário realmente fazer esse tipo de esquecimento, porque senão ela vai estar sempre revivendo, vai estar numa roda viva, revivendo aquele ato, uma, duas, três, e sentindo e ressentindo várias vezes aquele mesmo sentimento. É difícil viver com esses mesmos sentimentos tão ruins, né? Acaba por enfraquecer o espírito e a pessoa. Então, é necessário fazer esse desapego, fazer esse esquecimento do sentimento. E ele diz assim, a diferença, né, exatamente desse tipo de esquecimento está naquele que realmente perdoa e consegue libertar-se daquela parte pesada da lembrança, a ponto de não mais sofrer ao relembrá-la. E Divaldo nos diz que perdoar é bom para quem perdoa, porque ele se livra, né, de uma algema, se livra de algo que lhe prendia um sentimento. Se você dilui o sentimento, você se desprende do ato. Você pode até lá na frente vir a lembrar, mas aquele já não te provoca sofrimento. Quem perdoa livra-se do fardo triste que carregava, e que foi perdoado nem sempre consegue alcançar a mesma graça, de vez que assumiu um ônus pelo qual responderá ainda que perdoado. Bem, se eu perdoei e a pessoa ainda vai ter o ônus, ainda vai ter que responder por isso que ela me fez, eu já perdoei. Eu perdoei o sentimento. Mas aí entra a lei de causa e efeito, a misericórdia de Deus. Né? Porque eu perdoei o ato, eu perdoei o sentimento que ele me provocou. Mas o ato, esse ele vai ter que responder. Agora, diante da misericórdia de Deus, é o que ele nos diz aqui, nem sempre, segundo a qual Deus nos propicia o ensejo de resgatar nossos erros ou dívidas, que é a lei de causa e efeito. Como querem alguns, valendo lembrar que esse pagamento não acontece necessariamente pela dor, especialmente quando o ofensor se arrepende. Então, tem o perdão, né, daquele que foi o ofendido, e o ofensor, se ele se arrependeu daquilo que fez, ele vai resgatar esse ônus, mas diante da misericórdia de Deus, né, diante da forma com que ele se coloca, ele pode anular esse débito pela força do amor e doação que dispensa a outrem. E aí, João nos afirma que o amor cobre a multidão de pecados. E assim,
afirmo, perdão não é esquecimento, porque isso é amnésia, é lembrar sem se sentir ferido, não é? É a forma com que a gente tem de trabalhar os nossos sentimentos. Foi uma das grandes razões, né, que Jesus, a vinda de Jesus ao nosso planeta. Uma das partes mais lindas de sua missão foi justamente mudar a concepção de um Deus tão bárbaro quanto o homem, ensinando sobre um Deus justo, mas infinitamente bom, severo, mas infinitamente misericordioso. Um Deus que a tudo perdoa, mas que deixa ao sabor do livre-arbítrio de cada um a responsabilidade de suas atitudes e o aprendizado que ela possa trazer. Então, eu agora peço que vocês me ajudem aqui numa outra parte, né? Que é, já entendemos que o esquecimento total é das grandes almas, que perdão não é o esquecimento do ato, mas é trabalhar o sentimento que nos rodeia. E vamos aqui agora dar uma vista de olhos no Escutando Sentimentos. Eu achei bem interessante trazer isso para a gente. Tem um capítulo dedicado inteiro ao capítulo 10, que é Carta de Misericórdia, o capítulo 7 desse livro, Escutando Sentimentos. E ele diz que perdoar o outro e a nós mesmos será sempre a solução. Olhemos para nós com lealdade, mas igualmente com carinho e misericórdia. Somos almas recém-saídas das fileiras do mal. Estamos a exemplo do filho pródigo, retomando nossos caminhos após as atitudes enfermiças de esbanjamento psicológico e emocional que nos aprisionaram nas refregas do vazio existencial. Ele nos fala também que essas expressões existem atitudes de amor que nós precisamos tomar. Essas atitudes é que nos fortalecem para compreender o perdão. E esses sentimentos é a benevolência, a tolerância, a indulgência e a compaixão. Vou pedir pacientemente que me escutem mais um bocado. Vou fazer aqui a leitura desse capítulo, não do capítulo todo, é só a carta, porque esse trabalho que é realizado no Hospital Esperança, onde Dona Modesta desenvolve uma atividade de fidelidade aos sentimentos. Chama-se Tribuna da Humildade. E nessa tribuna, as pessoas, através de cartas ou de depoimentos, né, isso aqui já são espíritos que desencarnaram. Esse livro, que está aí, que todos podem ver, Escutando Sentimentos, foi uma solicitação do Dr. Bezerra, exatamente por entender que as pessoas nós estávamos a entrar num processo onde não estávamos com os sentimentos aprisionados, por não compreender aquilo que ocorria aqui dentro de nós, né? Processar os sentimentos que aconteciam conosco. E ela faz esse trabalho, esse exercício com o pessoal no Hospital Esperança, né? E que chama-se Tribuna da Humildade. E aqui vem um relato de um senhor que foi espírita, não interessa onde, quando e nome. Interessa a história que ele nos traz aqui, que é bem interessante. Vim aqui falar de meus sentimentos. É uma honra. Só lamento que tenha descoberto tão tarde o bem que me faz falar do que sinto. Então, já sabemos que é interessante falar, né? Não aprisionar, não calar. A vida física brindou-me com a bênção de ser espírita. 3 décadas e meia. Em ininterrupta e afanosa atividade doutrinária. Sou uma vítima de mim mesma. É incrível como ouvi tantas e tantas vezes, assim como acredito que tenha ocorrido igualmente com muitos aqui presentes, sobre a importância de perdoar. E, no entanto, tal esclarecimento ficou apenas no cérebro, impermeável ao coração. Tenho aprendido sobre a custódia de Dona Modesta que quando a lembrança de alguém vem em nossa mente e desperta maus sentimentos, estamos magoados. Ele já nos mostra aqui como é que a gente identifica se criamos mágoa ou não, sobre determinada situação. Segundo ela, a mágoa que permanece por mais de 1 hora em nossa cabeça desce para o coração. E só Deus sabe quando dali sai. É meu caso, deixei a mágoa por mais de 1 hora na cabeça. Talvez alguém possa perguntar por que a mágoa não deve permanecer por mais de 1 hora na cabeça. Segundo Dona Modesta, estes 60 minutos são suficientes para perguntarmos a nós mesmos por que nos magoamos e descobrirmos os remédios para nos curar e livrarmos das algemas da ofensa. A princípio, pode parecer uma atitude ingênua
e desproposital. Mas somente quem já sofreu o bastante com as mágoas sabe da importância de exonerá-las o quanto antes da intimidade. Ao adquirir consciência dos males que ela nos traz, temos mais motivos ainda para extirpá-las. Eu trouxe durante décadas a lembrança desagradável de pessoas e situações que permiti morarem em meus pensamentos por mais de uma hora na condição de opositores. Olhei demais para fora e a doença desceu da cabeça para o coração. Pois bem, isto me custou um câncer, perdas afetivas muito caras, lágrimas sem conta, angústia interminável, isolamento e o desencarne prematuro. Vejam que o senhor era espírita. E dentro do capítulo 10 há uma passagem para os espíritas. Aqui estou eu, diante de mim mesmo e os meus supostos inimigos, aqueles que me feriram, onde e como estão. Certamente seguem seus caminhos e não levam más lembranças, especialmente de minha pessoa. Meus amigos, o drama é um só. Tivesse lucidez suficiente e bastariam 60 minutos para descobri-lo. Faltou-me honestidade emocional. Essa é a chave. Nós temos que ter honestidade emocional para admitir, no caso dele, que era invejoso, ciumento, competitivo, avesso a críticas e melindroso. Meu orgulho impediu-me de admitir que outras pessoas fossem tão boas quanto eu naquilo que eu fazia. Fracassei em um dos testes mais difíceis da jornada humana. Exaltar a importância do outro com legítima alegria no coração e me diminuir para que o Cristo cresça. Em meu favor, tenho apenas as minhas intenções. Em nenhum momento, conscientemente, calculei conflitos ou interesses pessoais. Sou vítima de mim mesmo e do meu passado de semeadura na arrogância. Tudo passou no tempo, mas ainda trago a mente presa ao passado. Isso é a mágoa no coração. Permitir-me adoecer, magoar-se, é admitir ser ferido, machucado. A cicatrização pode demorar. A minha está se processando somente depois da morte. Como? Como cicatrizar essas ulcerações que eu mesmo provoquei? Como esquecer? Ele também se questionava se deveria esquecer. Foram as perguntas que fiz desesperadamente ao tomar maior consciência do quanto me faziam sofrer. Dona Modesta, aqui presente, é testemunha da minha dor. Como religiosos, raramente escapamos de uma velha armadilha, a presunção. Eu não escapei. Por presunção, tornei-me um exímio juiz dos atos alheios, recheado de certezas sobre a conduta dos outros, um psicólogo implacável do comportamento do próximo. Tinha nos lábios as explicações perfeitas para a atitude de todos que me ofenderam. Quanto a mim, sempre me desculpava. Como pude ser tão descuidado? Olhei demais para o argueiro do próximo e não vi minha própria traça. É preciso muita coragem para nos confrontar, admitir a presença da inveja, reconhecer que todos os nossos dissabores começaram em nós mesmos, conscientizar que somos os únicos responsáveis pelo que sentimos, que podemos a qualquer momento retomar nossa alegria, nossas metas, nosso processo de crescimento, conforme a orientação evangélica que já possuímos. Foi então que surgiu uma palavra fundamental na minha recuperação: misericórdia. E aqui ele pede permissão para ler um texto que nós aqui já lemos anteriormente, que é onde ele nos lembra: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Ele continua: misericórdia, ao invés de estudar as razões das ofensas, passei a pensar e aplicar a atitude de misericórdia. E aqui ele ensina o que é que ele andou a fazer com essa atitude de misericórdia. Ele começou a mentalizar os seus opositores, os seus supostos adversários, e
que traziam más recordações. E ele os envolvia em luzes de cores calmantes. Orei com sinceridade, pedindo a Deus por eles. Lamentavelmente, não pude fazer o que faria hoje se estivesse no corpo. Os procuraria para um abraço sincero. Misericórdia, inclusive para mim, foi o que pratiquei, pois perdi, além de tudo, a minha paz. Auto-perdão. Admiti a minha participação em tudo aquilo que era motivo de queixa para mim. Como é doloroso tomar contato com as nossas ilusões. Incrível. Hoje tenho conhecido dramas terríveis de pessoas que foram efetivamente feridas e dilaceradas. E aqui entra aqueles nossos irmãos, hoje nós falávamos aqui das situações mais drásticas, né? Dilaceradas na vida física. E se encontra aqui, nessa casa de amor, em estado melhores que o meu. Provavelmente eles não tinham, né, as informações que ele, enquanto espírita, tinha. Como nós espíritas nos ferimos sem motivos reais para tanto. Somente quando conseguirmos rir das atitudes que nos feriram, estaremos nos curando. Quanta arrogância totalmente desnecessária em uma obra que nem nos pertence. Que vergonha minha. Como eu gostaria que tudo tivesse sido diferente, sem dissensões, inimizades e perdas. Só tenho uma virtude em toda a minha história. Não desisti de refazer meus caminhos. Talvez por isso sofra tanto. Por isso estou aplicando a misericórdia comigo também. Não existe para mim conceito mais claro de misericórdia que acolher com afeto e carinho, estímulo e alegria o valor alheio, ceder da minha importância pessoal em favor da motivação de outrem para a sua caminhada. Hoje creio sinceramente que se concedermos apenas uma hora para analisarmos as imperfeições e usarmos o restante do tempo para nos amar, a vida nos presenteará com mais motivos para ser feliz. Ele pensa muito em Jesus, sabendo de todas as nossas mazelas, mesmo hoje, como espíritas, ele continua contando conosco. Essa tem sido a minha força. Saber que o Mestre ainda conta comigo tem sido meu descanso e a minha motivação. Ele e eu agradecemos o tempo que vocês aqui levaram da minha leitura. Eu encontrei também aqui, é só o resumo para nós finalizarmos aqui a nossa palestra, né? Eu vou precisar fazer aqui uma coisa. Compreender que o outro tem seus limites, suas razões, sem deixar de lado os nossos direitos e os nossos limites. Para perdoar é preciso avaliar, já que toda opinião que nós emitimos, assim como nossos pensamentos, são resultados de uma série de conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo. Por aconselhamento da Psicologia da Saúde da Universidade de Stanford, veja que esse texto que ele traz aqui vai muito de encontro àquilo que está ali no livro espírita, que a prática do perdão tem demonstrado reduzir a raiva, a mágoa, a depressão e o estresse, que leva a um aumento dos sentimentos de esperança, paz, compaixão e autoconfiança, que a prática do perdão leva a relacionamentos saudáveis, bem como a saúde física, e também influencia as nossas atitudes e abre o coração à beleza, à bondade e ao amor. E ele nos traz aqui, nesse mesmo estudo, uma prescrição à saúde e à felicidade, que é saber exatamente como você se sente sobre o que aconteceu e ser capaz de dizer o que não é ok, o que não foi legal sobre a situação. Tem a ver ou não tem a ver o que é feito lá na tribuna da humildade e do trabalhar os sentimentos. Fale com algumas pessoas de sua confiança sobre a sua experiência. Faça um compromisso com você, consigo mesmo, de fazer o que puder para se sentir melhor. O perdão é para você e não para qualquer outra pessoa. O perdão não significa necessariamente a reconciliação com a pessoa que te machucou ou ser conivente com a ação desta pessoa. O que você precisa encontrar, não é o que você quer, é a sua paz. E a gente imagina, você não vai virar o melhor amigo do assaltante ou da pessoa que lhe feriu, mas você pode entender que ele está num processo evolutivo diferente do seu, né? E não mais se machucar com o mal que ele possa lhe ter trazido e passar à frente e viver livre daquela situação porque você desvencilhou o sentimento. Analise corretamente o que está acontecendo.
Reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos de mágoa, pensamentos e incômodo físico, que você está sofrendo agora, não daquilo que o ofendeu no passado. Ele fala aqui de 2 minutos ou 10 anos atrás. E vê que a dona Modéstia diz que a gente tem 1 hora para pensar sobre aquilo. E diluir esse sentimento para que ele não vire mágoa, que ele não saia da nossa cabeça para o nosso coração. No momento em que você se sentir perturbado, coloque em prática uma simples técnica de controle de estresse para acalmar o seu corpo e a sua alma. Pare de esperar coisas de outras pessoas ou de sua vida que eles não escolheram dar a você. Está desligado? Ele também, por favor, Daniela, senão é capaz de cair. Reconheça as regras estabelecidas que você tem para a sua saúde, como, por exemplo, a forma como você ou outras pessoas devem se comportar. Lembre-se, tá bem, obrigada. Lembre-se que você pode esperar saúde, amor, paz e prosperidade e trabalhar duro para obtê-los. Coloque sua energia em procurar outra forma de obter seus objetivos positivos, que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de repassar mentalmente sua mágoa, procure novas maneiras de obter o que deseja. Lembre-se que uma vida bem vivida é a sua melhor resposta. Em vez de focar em seus sentimentos feridos, e dando assim à pessoa que causou-lhe dor poder sobre você. Aprenda a olhar para o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. Então, o perdão é poder pessoal, é libertação. Modifique a sua história de reclamação para lembrá-lo de sua escolha heróica para perdoar. É você fazendo o maior sacrifício. É se diminuindo para que Deus cresça em você. Foi assim que eu entendi essa passagem aqui. Eu teria aqui um exercício final, mas eu acho que nós vamos fazer isso depois.